Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma conversa aqui no Suas Conversas. Hoje a gente vai tratar sobre o principal serviço do CREAS, o PAEF, o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Nesse primeiro podcast sobre o PAEF, a gente vai tratar da acolhida inicial, tanto da entrevista de acolhida inicial, quanto do processo de acolhida em PAEF. Eu tenho um carinho muito especial pelo PAEF. Hoje eu trabalho na gestão da política de assistência social de um município e quando eu saí da gestão, uma das coisas que eu gostaria muito de trabalhar seria o PAEF, seria voltar para o PAEF. Acho que o PAEF é um espaço muito legal de trabalhar com as famílias, a gente pode desenvolver, enfim, coisas muito legais. Tenho um carinho muito grande pelo PAEF, como eu já mencionei. Enquanto principal serviço do CREAS, ele é um serviço que não pode ser executado em outra unidade, e o CREAS é uma unidade pública e estatal que deve ser a unidade de referência para os serviços de proteção social especial do seu território de abrangência. Se o município tiver apenas um CREAS, é a unidade de referência para os serviços de proteção social especial daquele município. Quem é o público-alvo do PAEF? Isso já está dado pela tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. São as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, conforme a PNAS. O risco pessoal e social por violação de direitos são aquelas situações de violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, todas essas situações que demandam o atendimento, o acompanhamento familiar em PAEF. Nós fizemos podcasts sobre todas essas situações de risco pessoal e social por violação de direitos e vocês poderão estar escutando esses podcasts, discutindo sobre eles em podcasts anteriores, sobre cada uma dessas situações. O PAEF tem como objetivo apoiar, orientar e acompanhar famílias com um ou mais de seus membros em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Tem também como objetivo romper padrões violadores de direitos no interior das famílias, reparar os danos e fortalecer a família em sua capacidade protetiva. Também tem como objetivo articular-se a outros serviços socioassistenciais, serviços intersetoriais e os órgãos do sistema de garantia de direitos. Nunca é demais a gente lembrar, PAEF não é terapia familiar. PAEF é atenção especializada em assistência social, trabalho social especializado com famílias. Quando eu era gerente de CREAS, aqui é gerente, mas vários municípios é coordenador, né, no próprio guia de orientações técnicas é coordenador, mas enfim, quando eu exercia o cargo de coordenador, gerente, depois de CREAS, a gente trabalhava bastante a questão do fluxo. Uma das funções, nós vamos falar em funções da equipe do CREAS, da equipe de referência, o coordenador ou gerente, enfim, ele tem trabalhar em cima de fluxo, digamos assim, que é uma das principais funções dele, construção de fluxos. Até para que aconteça, para que flua, como o nome diz, fluxo na rede, né, para que fluam os encaminhamentos, os atendimentos, enfim. Então, é uma tarefa construir um fluxo de encaminhamento que todos os atores da rede saibam como fazer para encaminhar para o CREAS. O CRAS, que é a rede socioassistencial, como é que ele vai fazer para encaminhar para o CREAS? Como é que o conselho tutelar vai fazer? Como a delegacia, seja ela da mulher, da criança e do adolescente, como o Ministério Público, nas suas diversas promotorias especializadas, como vai acontecer o encaminhamento do juizado da infância, como vai acontecer o encaminhamento, enfim, de outras políticas das unidades de saúde, das unidades de educação. Isso são fluxos que devem ser estabelecidos e que devem estar no papel e não de boca, para que esses outros órgãos consigam acessar o PAEF. Um fluxo muito importante é aquele fluxo socioassistencial dentro da assistência. Então, como faz para o CRAS encaminhar as situações para o CREAS, como o CREAS se relaciona com a alta complexidade, com serviços de acolhimento institucional, e o contrário também, a contrarreferência, como acontece no desacolhimento
a passagem de caso do serviço de acolhimento para o CREAS, ou se ocorre o acompanhamento simultâneo, quando o serviço de acolhimento não tem uma equipe técnica própria. Enfim, mais sobre esses fluxos também a gente encontra, embora genérico, mas alguma coisinha no protocolo de gestão de serviços, benefícios e transferências de renda do SUAS, que é um documento que a gente já comentou aqui, que é bem operacional. Então, o que acontece? A gente estabelecer esse fluxo socioassistencial entre proteção social básica, média complexidade, alta complexidade dentro da assistência, escrever esse fluxo, pactuar, escrever, divulgar, estabelecer fluxo com os órgãos de defesa de direitos, conselho tutelar, juizado da infância, delegacias de proteção, Ministério Público, estabelecer fluxos com as políticas de educação, saúde, enfim, deixando claro o que é a atribuição do CREAS, o que o CREAS atende e como esses órgãos deverão encaminhar quando identificarem situações que são atendidas pelo CREAS. O trabalho social especializado executado através do PAEF, que é o objeto desse podcast, ele tem algumas etapas. Essas etapas elas começam com a entrevista de acolhida junto ao CREAS. Gosto muito do manual do Censo SUAS, porque ele tem as definições, e em especial o manual, ele muda pouco, mas o manual do Censo SUAS de 2013, eu achei ele muito completo, ele muito bom nas suas definições, e é de lá que eu tirei essas definições. O que é a entrevista de acolhida inicial? É o atendimento ou acolhida inicial e escuta qualificada das necessidades e demandas trazidas pelo indivíduo ou família, e já mencionadas no encaminhamento. Geralmente vem um encaminhamento por escrito. Sugiro, inclusive, aos CREAS que produzam uma guia de encaminhamento para a PAEF e para que os encaminhadores utilizem essa guia, colocando ali as informações necessárias. A acolhida é realizada por profissional de nível superior, lá nas atribuições que estão no Guia de Orientações Técnicas, no livro da casinha, está que a acolhida é uma atividade do técnico de nível superior. Tem como objetivo compreender os motivos do encaminhamento para o PAEF, avaliar se ele é pertinente, conhecer as expectativas de indivíduos e famílias e já iniciar a construção do vínculo para o desenvolvimento do trabalho social especializado. Por que a acolhida também tem o objetivo de avaliar a pertinência? Já aconteceu situações, por exemplo, da família ser encaminhada ao CREAS e quando chega na acolhida, identificar que o melhor encaminhamento não seria o PAEF, mas uma terapia familiar. Nesse caso, o próprio CREAS-PAEF vai informar ao encaminhador: olha, identificamos que o melhor encaminhamento seria este, se possível já ter feito esse encaminhamento, encaminhamos para o tal serviço, enfim. Ou, se prefere que o encaminhador faça ele mesmo, enquanto uma medida de proteção, esse encaminhamento. Então, muitas vezes, na acolhida, vai acabar se identificando que não é pertinente, que não é o melhor encaminhamento, o atendimento, o acompanhamento em PAEF. Então, também se vai sinalizar isso. Então, a entrevista de acolhida vai ter como objetivo conhecer a situação da família, se aproximar dessa situação, identificar a pertinência do acompanhamento em PAEF e direcionar para outros serviços, se não for o caso, ou informar o encaminhador com a sugestão de direcionamento para outro serviço, construir um vínculo com a família em caso de entender que ela vai ficar em PAEF. Então, nós podemos construir um esquema mais ou menos assim. Se a entrevista de acolhida identificar que não é demanda de PAEF, ela vai redirecionar, ela vai tecnicamente fundamentar e vai encaminhar um documento ao órgão que encaminhou a família para o PAEF, tecnicamente fundamentado, sugerindo outros encaminhamentos. No entanto, na maioria das vezes, os encaminhamentos feitos são, de fato, pertinentes para acompanhamento em PAEF, se identifica que o PAEF é a melhor estratégia ou é a estratégia adequada para aquela situação, e a partir daí, se tem o início do acompanhamento em PAEF, o que é bastante desejável, se tem o encaminhamento para outras unidades de proteção especial referenciadas aos CREAS, digamos que o CREAS tenha uma rede de entidades parceiras do poder público que executam serviços de proteção especial
de média complexidade e ele identifique, por exemplo, o Serviço de Proteção Especial a pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. E o CREAS-PAEF identifique lá na acolhida que o melhor é essa família ser acompanhada por este serviço, ele também poderá estar referenciando nas suas unidades. Se ele identificar que não, a estratégia mais interessante é o acompanhamento em PAEF, ele estará inserindo a família em PAEF, construindo o PAF, o Plano de Acompanhamento Familiar, definindo no PAF se esse acompanhamento vai ser unifamiliar ou vai ser multifamiliar, em grupo de famílias. E em alguns casos limites, já tivemos casos assim, já na acolhida de PAEF se identificou que infelizmente era uma situação muito agravada e já havia a sugestão de alta complexidade. Nós tivemos uma situação assim de uma família em que 2 adolescentes estavam em situação de exploração sexual comercial e era uma situação muito grave, aquilo se repetia diariamente, a família não só não conseguia proteger, como acabava tendo condutas, no caso de aliciamento, então se indicou o acolhimento institucional, que embora ele deva ser a última medida, a situação veio à tona já muito agravada, os órgãos de defesa de direitos encaminharam a situação já muito agravada, porque a identificaram quando ela já estava assim. Por conta disso, se indicou alta complexidade, acolhimento meio que de cara nesse caso, o que não deve ser o mais frequente, o que é uma exceção, mas que pode acontecer. Outra coisa que não deveria acontecer, mas que pode acontecer e acontece, é a existência de lista de espera para inserção em PAEF. O ideal é que, pela situação de risco, a inserção em PAEF fosse imediata. Os guias de orientação, todos de média complexidade, vão dizer que essa inserção precisa ser imediata, né? Vai se definir uma frequência semanal ou, em casos assim, quinzenal, mas no mundo prático a gente vê que muitas vezes não há como inserir a pessoa imediatamente. Então, não há como inserir a família imediatamente, havendo a figura da lista de espera. Durante o período em que eu fui gerente de CREAS, havia momentos em que eu tive lista de espera, havia momentos em que eu não tinha lista de espera. A lista de espera é algo que deixa a gente muito agoniado. E os técnicos também, o gerente precisa administrar um pouco da ansiedade da sua equipe, porque nem sempre nós temos todos os recursos que nós gostaríamos. E tentar avaliar na acolhida também que situações não podem ficar nessa lista. Por mais que a gente saiba que a situação de violência também não vai cessar assim, de imediato, num passe de mágica com a varinha mágica. Mas tem situações que não podem esperar, enfim. Eu já tive lista de espera, o máximo que eu tive foi de 60, em torno de 60, 63, 64 famílias. O mínimo que eu tive foi 0. Neste momento, eu tenho, sob minha responsabilidade, eu sou diretora de proteção especial e eu tenho 2 CREAS sob minha responsabilidade, onde um deles não tem lista de espera, aquele território não está tendo lista de espera, e o outro tem 21 famílias em lista de espera. Então, é desgastante. Nesses casos, eu costumo informar o encaminhador, por exemplo, a família será inserida em PAEF, ficará na lista de espera e está, na 8ª posição, para que o encaminhador saiba, tenha um controle. A gente avaliou que é um tempo médio de 2 meses que a família fica na lista de espera, mas o desejável não seria isso. O desejável seria, de fato, a inclusão imediata da família em atendimento de PAEF. Nem sempre é possível mediar esse real com esse desejado, mas, enfim, isso acontece. O ideal é que, identificado que o encaminhamento para a PAEF é pertinente, já se iniciasse o processo de elaboração do PAF, que é a segunda etapa depois da entrevista de acolhida. Ainda sobre a entrevista de acolhida inicial, o Manual do Censo SUAS aponta outros objetivos, que são os seguintes: proporcionar a acolhida inicial do indivíduo ou família, sensibilizar a família de modo a favorecer a sua adesão, identificar a necessidade de encaminhamentos para outros locais, informar e orientar a família sobre procedimentos posteriores, por exemplo, nesse processo nós iremos te visitar, você receberá visitas domiciliares,
Enfim, alguns atendimentos serão para a família inteira, outros para os membros da família separadamente. Enfim, já informar a família um pouquinho da metodologia de atendimento, de acompanhamento. Proceder aos encaminhamentos imediatos necessários. A entrevista de acolhida, ela pode ser desenvolvida por várias metodologias. Por exemplo, pode ser uma entrevista individual com um membro da família, por exemplo, referência familiar. No caso, várias entrevistas individuais, pode compor, não precisa ser um momento de acolhida, pode-se ter, cada CREAS pode definir isso, mas definir um processo de acolhida, onde eu tenho ali uma entrevista com referência familiar, outra entrevista com outros membros da família, separadamente, individualmente, ou eu faço a primeira como uma entrevista familiar, com todos os membros da família juntos. Essa entrevista pode ser realizada por um profissional, sempre um técnico de nível superior, mas preferencialmente é bom que ela seja realizada por uma dupla, em especial com formações diferentes, o psicólogo e o assistente social. Dependendo da metodologia empregada, a acolhida inicial pode exigir outros métodos, por exemplo, contatos com a rede de atendimento, enfim, para clarificar. É sempre importante que o CREAS tenha um roteiro, um instrumento, um roteiro para a entrevista. Embora ele não seja rígido, isso ajuda a organizar. Claro, obviamente, a leitura das informações constantes na guia de encaminhamento. Por isso, a importância de que essa guia, que haja um modelo de guia que os encaminhadores conheçam e que ela tenha espaços para ser preenchida a situação da família, os encaminhamentos já realizados, as situações identificadas. Pesquisa de encaminhamentos prévios, então vê se é a primeira vez que essa família vem para o PAEF, ela já foi atendida anteriormente, como é que foi o desenrolar, tira lá do arquivo morto a pasta da família, junta as pastas, porque é um processo, né? Compila os prontuários. A entrevista de acolhida familiar, os contatos complementares com o encaminhador, não ficou claro alguma coisa, entra em contato com o encaminhador ou com a rede. A discussão do caso em equipe, aqui a gente tem muito o hábito de faz numa semana a entrevista de acolhida e na outra semana leva os casos para a equipe, para a discussão dos casos, para, digamos assim, enriquecer. Inclusive a decisão, a definição, se há dúvida se é o PAEF ou não o encaminhamento mais pertinente, se não for, quais outros seriam mais adequados, ou se é o PAEF, sim, mas há outros encaminhamentos que poderiam ser feitos, outros direcionamentos, enfim. Ao final do processo de acolhida tem que estar claro qual é a situação geral, digamos assim, da família, o seu risco pessoal e social que está motivando o acompanhamento do PAEF, para a gente iniciar, então, esse processo de construção do PAF com a família. É importante a gente definir, então, uma guia, a gente clarear para a rede quantas acolhidas o CREAS vai ter. É semanal? É quinzenal? Essas acolhidas duram quanto tempo? É 1 hora? Como é esse processo de acolhida? É só a entrevista? É uma entrevista com a família inteira? É uma entrevista com o casal? É uma entrevista com as crianças? É uma entrevista com quem? São vários membros em momentos diferentes? Que dia acontece a acolhida? Eu já visitei alguns CREAS que a acolhida de PAEF era qualquer hora, qualquer dia. Então, o CREAS é um serviço especializado, ele não pode funcionar assim de um jeito emergência, que a pessoa chegue a qualquer hora, a equipe ou está fazendo um grupo de acompanhamento, ou está fazendo uma visita domiciliar, ou está em reunião de discussão de caso, ou está em reunião de rede. Enfim, a equipe de PAEF, ela tem demandas diversas e que ela precisa ter uma organização de rotina. Então, eu sempre sugiro que aquele CREAS diga, olha, as nossas acolhidas são sempre às quintas-feiras à tarde, nós temos tantos horários e que todos os encaminhadores, delegacias, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado da Infância, políticas públicas diversas, educação, saúde, os CRAS, os abrigos, todos saibam as datas de acolhida, os horários de acolhida, agendem essas acolhidas para que seja algo organizado, para que seja algo que envolva um processo de trabalho organizado.